Bem-vindo a mais um podcast Faço Simples. Aquele podcast onde você tá no trânsito, tá embalando ou indo pro full, tem muito conteúdo bacana. Hoje eu tô com ela que eu chamo Matraca do Marketplace, porque ela fala muito, aí encontra comigo que eu falo muito, e a gente acaba não... E eu não sei nem onde nós vamos parar hoje com tanta faladeira. Quem é ela? Lari Iraha. É isso, né, Lari? Certíssimo. Porque sempre eu erro. Lari, seja bem-vinda. É um prazer estar com você. A gente já fez várias coisas juntos. Já tive eventos seu, você tem eventos meu, você, o Renan, é de casa. Mas hoje eu trouxe você para falar um pouco da experiência de vocês, a sua, principalmente em Shopee, como que é isso, desmistificar algumas coisas. Mas antes, é um pouco difícil, mas se apresente para quem não conhece. Quem é a Lari? Bom, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Fico muito, muito, muito feliz de estar aqui, de conhecer toda a operação, de estar aqui no podcast também. A gente sempre teve essa parceria mesmo, assim, um com o outro. Então, acho muito legal estar aqui. E quem é Larissa Iraha, né? Eu comecei no Marketplace faz 7 anos. Na real, comecei em 2015. A minha mãe era CLT e começou a vender no Mercado Livre porque realmente não estava sobrando dinheiro em casa. E aí ela começou a vender maquiagem para poder complementar a renda. Tinha eu e meu irmão de filho, e aí ela falou, começa a vender você também, embala, tal. Só que eu era muito nova, sem responsabilidade nenhuma. Falei, beleza, vou começar. Comecei e depois larguei. Aí larguei e depois, em 2018, aí eu realmente voltei com tudo, com meu atual marido, que é o Renan. Na época era só namoradinho de faculdade. Falei, vamos. Eu já ia perguntar atual, porque tem um anterior. Não, Por isso que eu não. perguntei, atual? Eu já entrei na faculdade, logo em seguida a gente já começou a namorar. E aí ele tinha um dinheiro guardado. Falei, vamos lá, conhece meu padrasto? Porque o Lucas já tinha a parte da contabilidade, tudo tal. Falei, conhece meu padrasto que ele vai te dar umas dicas aí do que a gente pode fazer com dinheiro. E aí a gente começou nessa onda, a gente começou vendendo só no Instagram. E aí depois que a gente foi migrando para Marketplace, inclusive eu era aversa a Marketplace, não queria de jeito nenhum, porque no Instagram o dinheiro era todo meu, né? E aí eu não, pra que eu vou no Marketplace? O dinheiro é todo meu, eu vou dividir o dinheiro com o Mercado Livre, que na época era Mercado Livre, né? Não, e aí eu até tentei, coloquei, falei, e também não dá certo, porque eu já tentei várias vezes e não vai. E aí depois, quando a gente vai entendendo que tudo tem estratégia e tudo mais, que não é tão simples assim quanto as pessoas falam, aí a gente começou a, de fato, conseguir deslanchar e desde lá abandonei totalmente a carreira de nutrição. No começo eu ainda fazia, né, ia pra UTI, eu trabalhava na UTI do hospital e também ficava no Marketplace. Então eu trabalhava até às 7 da noite, voltava pro escritório, aí o Renan tava lá. A gente ficava no outro dia cedinho, aí voltava e ficava nesse bate-volta. Falei, não, preciso tomar uma decisão, não tem como. E aí decidi pelo Marketplace. Que assim, eu falo que a nutrição ela ia me possibilitar conquistar todos os sonhos que eu tinha, mas num prazo muito maior e com muito mais dinheiro na frente. No Marketplace, na época, eu só precisei do meu CPF, eu comecei no CPF. Na nutrição, eu precisava de nome, de tempo de mercado, de especialização, doutorado, eu queria um consultório. Falei, cara, isso vai demandar muito dinheiro, eu não tenho essa grana agora, então vamos no Marketplace. E aí, realmente, foi o que eu fui deslanchando, e ainda mais junto, né, quando você trabalha junto. Era o Renan, que era meu namorado na época, depois virou meu noivo, hoje meu marido. As coisas fluem muito mais rápido e muito mais fácil. É diferente quando você quer empreender e o teu parceiro ali tá em outra jornada, em outra realidade, em outra situação e não te apoia. Então, para mim, foi muito fácil. Foi óbvio que existem as pedras no caminho, mas para mim foi muito fácil tomar a decisão de não, é isso, sempre foi muito claro na minha cabeça, sabe? Então eu comecei aí, desde então nunca mais parei. E aí fui mudando o produto, entrando em outro canal, mas sempre no Marketplace, sempre no Marketplace. E nesse tempo todo, você viu, gente? Ela fala, em 2 minutos ela fala todo o podcast, mas a gente desenrola. 500 palavras em 30 segundos. Mas aí pega eu também que não faço umas perguntas, nós vamos embora. Hoje, com todo esse tempo, com toda essa jornada, qual a idade da Lara? 25 anos. Você acredita? Tanto que você falou aí, eu já achei que você tava com 40. 25. E não é aparência, tá? Antes que você ache por favor, alguma coisa, né? Porque eu tá? me produzi pra estar aqui com você. Pra você falar que eu tô acabada. Não é rodei isso. sem óleo assim. Não rodou. 25 anos. Tanto é que em 2015, falei, eu era muito nova, eu tinha 15 anos, né? Então, assim, minha mãe tava nesse meio, óbvio, fui fazendo e tal, mas ainda não tava nem na faculdade, sabia nem o que eu queria fazer da vida. Então, fui vendendo as maquiagens e tudo, e aí depois, com 18, já tava na faculdade, mas já tava com uma cabeça mais aberta, né? E eu tava até conversando ontem, eu fui num evento, tava voltando desse evento, falei, cara, hoje é muito difícil, assim, eu conversar com as minhas colegas de turma e tal.
é outra realidade. Eu falo que, pela minha conversa, parece que eu sou muito mais velha do que eu sou. E às vezes eu me sinto velha quando eu chego e falo assim, gente, não dá fit essa conversa com a galera da minha idade, não vai. Tanto é que quando eu falo a minha idade, eu falo assim, nossa, achei que era mais velha. Tem exatamente a mesma coisa. De, assim, vontade de fazer, de trabalhar, eu acho que, assim, é a minha geração, mas a minha geração é muito cansada. Na Não dá. verdade, vem desde a minha, que eu já sou quase o dobro da idade, mas o pessoal quer muito dinheiro, mas não quer trabalho, né? Uhum, exatamente, quer o emprego e não quer o trabalho mesmo, dar o Só duro que ali. você fala que você já tinha uma mãe que começou a empreender para somar renda, hoje a família tem a contabilidade que já tinha na época, basicamente. Você acha que viver numa família que ela tem um pé na parte de empreendedorismo, você viu dentro de casa e falou, meu, você foi induzida a isso? Olha, não fui induzida a empreender, né? Quando eu entrei na faculdade, a minha mãe era CLT e o Lucas, né, meu padrasto na época, que hoje já tá meu pai no papel, tudo bonitinho, ele saiu da contabilidade, que ele trabalhava com ela, e foi abrir a contabilidade dele. Então ele tinha já essa veia do empreendedorismo e tal, e o pai dele, né, o seu Newton, ele é muito assim, olha, você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o seu sonho e tal. Então o Lucas sempre teve essa veia do empreendedor extremamente aflorada. Então, dentro de casa, ter esse tipo de conversa, esse tipo de posicionamento, vai levantando uma anteninha. Mas, assim, nunca interferiram em nada do que eu ia fazer, do que eu não ia, nem de tipo, faz contabilidade, nada. Tanto é que eu fiz nutrição, fui para outra área totalmente diferente. Quando eu fazia a faculdade, estava no e-commerce ainda, eu queria largar a faculdade e eles, não, se forma, porque e se não der certo? Você tem alguma coisa, você tem uma formação e tal, e tinha aquele orgulho da mãe, de quero ver o filho A beca, de formado. beca, jogar a beca pra cima. Exatamente. E eu tava numa faculdade federal, então foi difícil chegar lá, foi difícil passar. E aí, pra eu simplesmente largar, ela, não vai largar, tal, bonitinho, aí fiz tudo. Mas assim, eu sempre vi em casa tanto essa veia do empreendedorismo, quanto a questão de, ó, dá certo, é só você fazer. É só você ir Depende de atrás. você. Exatamente. Então eu não tinha nada para mim ia ser um garantido. Se eu fosse para nutrição ou se eu fosse empreender, e eu tinha muito isso dentro de casa. Então eu era pequena até, né, quando a minha mãe começou o relacionamento com o Lucas, mas eu via muito de perto, eu via os altos e baixos que a vida dava. Óbvio que eles sentiam muito mais na pele do que eu. Se não tem luz em casa, para mim era festa, eu ia dormir na casa da minha avó. Mas e para minha mãe e para ele? E a barra de não ter o dinheiro para pagar a conta de luz. Então, assim, eu não tenho uma história sofrida hoje e graças a Deus não vou ter. Mas e o quanto eles tiveram? Então, eu tive essa questão do não, você vai fazer por você vai correr atrás, você vai ir em busca das coisas para você conquistar. Então, não só essa parte de ir para o empreendedorismo, mas muitas pessoas que entram com a cabeça de que, é muito simples, é muito fácil, eu vou trabalhar da praia, a liberdade de tempo, dinheiro, nanana. Então eu já entrei com outra cabeça, de que não é esse mundo Não é? maravilhoso que pinta. Você Todo mundo acha que acredita? era. Não é, menino, você acredita? Mas assim, na internet parece que é, né? E aí, eu já fui com essa cabeça diferente de que eu sabia que não ia ser isso. Então, acho que isso me fez continuar. Porque entrar no empreendedorismo é muito fácil, entrar no marketplace é muito fácil e continuar. Na verdade, eu brinco que é assim, entrar como vendedor é muito fácil, ser empresário é muito difícil. Uhum. Porque ser empresário é você matar um leão todos os dias. A pessoa fala, mas isso é clichê. Eu não sei se isso é um privilégio ou não, mas eu sempre fui filho de empresário e empresário. E eu não sei se é mais fácil ser CLT ou não, eu não posso dizer, porque os dois têm um lado ruim, mas falar para você que você ter a responsabilidade de colaboradores e antes a família de alguém e depois a sua, arrepia. Uhum. Arrepia muito, mas eu gosto do que eu faço, assim, de empreender e tudo mais. A Lari, ela é comunicativa assim, desde quando ela é pequena, isso desenvolveu, como que foi essa parte que surgiu da Lari? Cara, assim, pequena, a minha mãe sempre contou que ela saía comigo na rua e eu saía, oi, 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 de bebê de colo, assim, no colo e dando oi pras pessoas, tal. E quando ela me contava, eu falava, cara, impossível ser essa pessoa, porque eu sou muito tímida. De assim, trabalho da faculdade, trabalho de escola, eu faço e vocês apresentam, pelo amor de Deus. Então eu tinha vergonha de responder até a chamada na faculdade ou na escola, porque eu me via muito tímida. E aí, quando eu comecei a empreender, eu vi que a gente ia começar pelo Instagram e tudo mais. E eu falei, cara,
não tá dando certo só foto, eu tenho que aparecer. E aí ficava o Renan na minha orelha. Não, você tem que aparecer, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer vídeo. Eu falei, eu não consigo fazer vídeo, não vou fazer vídeo, não tem como. Eu até cheguei a postar uma vez no meu Instagram, assim, que na nossa cabeça, as pessoas vão falar assim, não, tá indo bem, sabe aquela coisa pra te motivar? E eu falava, pô, tô arrasando, eu tô com vergonha. Quando eu olhei e falei assim, gente, vocês me odiavam pra falar que isso aqui era bom. Então eu não tinha isso, mas eu tenho muito uma frase na minha cabeça, assim, de que eu não tenho medo das pessoas que treinam 1000 golpes, mas daquela que treina um golpe 1000 vezes. Então eu treinei absurdamente pra falar e comprei todo tipo de treinamento pra stories, pra fazer stories. Como que eu faço stories mais bonito? O que que eu falo? O que que eu escrevo? Assim, mas muito, muito. E muito focada nisso, comecei a acompanhar pessoas. Nunca fiz um treinamento de oratória, PNE, nada disso. Mas só de Instagram, vou acompanhar o fulano, vou acompanhar o Beltrano. Comprei um treinamento, até de uma música, ela é famosa, Geisa Alves, ela fala sobre Instagram, né, como vender no Instagram e tudo mais. Aí comprei para poder fazer na época, bem lá atrás. E aí comecei a fazer para loja e tal. E aí depois, quando a gente parou a loja e foi pro Marketplace, eu parei de fazer os stories. Então ficou meio morno o negócio. Mas ainda tinha uma musculatura daquilo que foi treinado em algum momento. E acho que quanto mais a gente repete, mais a gente melhora, né? E assim, o pior é que eu não acho que eu falo rápido. Muito menos que eu falo muito, tá? Eu acho que eu falo normal. Igual eu. Mas o tanto que as pessoas falam, eu já comecei a acreditar. Que eu falo rápido e falo muito. Então eu falo assim, gente, se eu estiver falando muito rápido, me avisa. Mas na minha cabeça, ninguém vai me avisar, nem falo rápido. Mas a pessoa fala assim, gente, meu Deus, mas como assim? Tá me atropelando com as palavras. Na minha cabeça. É porque eu acho que como eu me encaixo nisso também, como nós não buscamos isso desesperadamente, nós não fomos atrás de um PNL, atrás de um oratória. Eu mesmo nunca comprei nada voltado a nada. Eu era averso. Eu estudei para estar atrás das câmeras. Então, assim, eu nunca gostei disso. E aconteceu. De trás das câmeras eu fui para frente por causa da empresa antiga e hoje eu tô. E o pessoal falando, às vezes a Mara mesmo fala, amor, você tem que me... Eu falo, este é o meu DNA. Se eu falo por quê, pra quê, eu sei que não está gramaticalmente correto. Mas esse é o André. Sim, e assim que as pessoas se conectam. Entendeu? Então não é aquele que nem eu já tive conhecimento de pessoas que eles falam tão bonito que chega a dar medo. Então ensaiado, você fala, porque na verdade ele se moldou para aquilo, né? Então assim, eu nunca gostei do que é moldado para algo que não é a pessoa. Então para mim ela compra algo que não é ela. Agora quando ela vai se moldando por si só, eu melhorei muito, mas respeitando o André. Sim. Afinal de contas, na internet você é o que você quiser. Exatamente. Só que quando desliga as câmeras. Então, o que eu brinco, as pessoas que às vezes têm acesso a mim, mentorado, seja quem for, um evento, falam, pô, André, você é igualzinho. Eu falei, sou eu? Eu tô lá, né? É eu que tô lá, como que não vai ser? Eu falei, não, é porque eu já conheci fulano, esse plano não é eu. Eu falei, então, ele é ele, eu sou eu. Nem Mara fala, eu sou quinta série total, eu perco um amigo, mas não perco a piada, entendeu? Eu não quero nem saber. E vai ser assim nas redes sociais e por trás das câmeras também, né? Não, isso é verdade. Às vezes eu falo assim, caraca, às vezes eu acho que eu perco um pouco, né? Eu devia ser mais, ter um filtro, mas eu falo, não, você sem filtro mesmo. E aí, A pessoa que filtre, se ela não gostar, que se filtre longe de mim. Mas hoje a Lari se identifica, ela se encontrou, ela se encaixa nisso ou ela também ainda não é ali? Não, com toda certeza. Quando eu comecei a vender, né, o Lucas acho que sempre teve essa visão muito clara sobre mim e eu não tinha. Então, na minha cabeça, eu era muito tímida, eu não tinha dom para ensinar, para falar com as pessoas, com nada disso. E eu queria ir para o Marketplace justamente para não aparecer. Eu falava para o Renan, eu falava assim, eu não aguento mais, porque eu era modelo da loja. E eu falava assim, eu não aguento mais ter que ficar me maquiando, me arrumando, e botar a roupa, tirar a roupa, e faz a foto, faz o vídeo. Não quero mais, eu vou pro Marketplace que eu vou trabalhar descabelada, eu vou trabalhar de chinelo, ninguém tá vendo como eu tô, só vou anunciar meu produto e vou vender e tal. Então, quando É o que também pregam na internet. Exatamente. E aí, quando eu me vi, não, caraca, eu vou voltar a aparecer lá, mas hoje é uma coisa que flui muito mais. Porque antes eu aparecia para fazer um vídeo e vender o meu produto. Hoje eu apareço no Instagram para ensinar outras pessoas a fazer aquilo que um dia foi dificuldade para mim e eu não consegui aprender com ninguém na internet. Então é para outro intuito. Então quando eu consigo juntar o vender na internet, produto físico e ensinar outras pessoas a fazerem isso e sendo real, que eu acho que é o mais importante, porque hoje a gente vê muitas pessoas ensinando, mas ela tem aquele outro negócio dela de fato vender aquele produto físico ou ela tá só te falando uma coisa que alguém contou para ela e ela tá adaptando para te ensinar. Então hoje com todas as certeza. Exatamente. Ou que um dia até fez lá atrás. E, assim, vai se atualizando com o que sabe dos outros
Porque E na montando. verdade, ser empreendedor é todos os dias. Uhum. Então, eu não consigo ter sido empreendedor e continuar tendo a mentalidade, não dá. Impossível, impossível. Então, hoje, assim, eu me encontro total em fazer essa parte de vender os produtos em si, tanto essa parte de aparecer na internet, no Instagram, YouTube, ensinar. Então, assim, nossa, eu falo pro Renan que hoje, caraca, eu vou muito feliz pra empresa e às vezes eu tinha essa questão de, caraca, quando eu trabalhava na UTI do hospital, era assim, desesperador. Não pode nem falar, né, na UTI, imagina. Não, e eu chorava, eu falava, Renan, não tem como. Mas tinham alguns, e eu ainda falava pro Renan, eu falava assim, os melhores quartos que eu entro é quando a pessoa é comunicativa, porque eu entrava pra ver mais a parte de dieta e tal, mas pô, você tá na UTI, a pessoa tá extremamente sensível, ela quer conversar. Ou está entubada, né? Exatamente, ela quer conversar, Imagina, ela tá Lari, sozinha. com todo Gente, respeito, a pessoa lá entubada, Lari, ei, conversa comigo que eu tô querendo conversar. hoje ninguém conversou comigo. Nossa, eu chegava chorando na empresa, eu falava assim, Renan, eu não aguento mais, eu não quero mais, não quero mais. Então hoje tá numa coisa que eu não tenho esse sentimento de não querer mais, de não aguentar e de ir feliz. Óbvio, não é um mundo de Poliana, né? Que a gente tá feliz todos os dias e que tudo é incrível. Mas eu me encontrei, sabe? Eu não me vejo hoje fazendo outras coisas além disso. Mas assim, o mundo é enorme, se Deus quiser, eu vou viver muito ainda tem muita coisa que pode mudar. Mas hoje eu falo que, caraca, encontrei meu propósito, sabe? De fato ajudar e tudo mais. Tanto é que vários encontros que a gente tem, vários eventos ainda falam assim, mas você fez de graça? Não, mas por que você tá fazendo de graça? Não sei o que. E a gente Não, tem pior que muito eu essa falo coisa. isso e eu faço, né? Então, assim, A gente sempre fala do outro, mas por que você fez de graça? É muito conteúdo pra ser de graça. Ué, mas você também fez o seu de graça. Então, acho que quando vira um propósito realmente de ajudar, óbvio que não é filantropia, né? A gente tem essa parte de receber também, mentoria, treinamento e tudo mais, mas acho que eu só faço com toda a entrega que eu realmente faço, porque eu gosto disso que eu tô fazendo e eu sei como funciona o bastidor. Então, quando você sabe como funciona, você se comunica muito mais fácil com o vendedor. Ele entende que ele fala, caraca, eu vivo isso mesmo. Agora, se a pessoa não tá no campo de batalha, você não vai conseguir se conectar, porque às vezes ela não sabe nem do que ela tá falando. aí ela tem que mostrar um story bonito porque ela não vive. Uhum, exatamente. Não, quando eu falo assim, mostra o e-commerce. Eu falo, gente, aqui é a realidade, entendeu? Não vai ter o produto em prateleira bonitinho, empilhado com isso, com aquilo. A minha prateleira é escrito no papel da impressora térmica, espelho branco. Pronto, cola lá, é isso. Esse aqui é a parte do espelho. Um está na caixa, outro está na prateleira. É a bagunça que é. E é Aqui só isso. tem isso porque a Mara todos os dias organiza. Porque eu posto, ela fica até brava. Amor, você mostrou que tava uma bagunça. Eu falei, pra mim, empresa é isso. E aí no final do dia ela fala, você não posta que tá todo organizado agora? Eu falei, não, agora na empresa já fechou o trabalho, é amanhã. Uhum. Aí ela fica doida comigo. Porque eu sou isso, eu acho que quando tá em movimento tá acontecendo tudo isso. Uhum. Quando eu conheci mais o Lucas, tive essa sua mãe, conheci o Lucas, tudo, eu vi muito que eles veem em você, essa pessoa. Eu até brinquei no evento que nós fomos convidados seu, lá que foi maravilhoso, modéstia à parte. Eu falei pra Mara, Mara, a Lari é a princesa dos olhos da família, porque eles jogam ela, eles projetam ela, eles todo mundo por trás fazendo acontecer por ela, porque ela é a vitrine da família. Então eu achei muito legal isso, porque já não é fácil empreender. Uhum. Quando você tá num campo de batalha sozinho, é mais difícil ainda, porque aí você chega em casa, não tem pra quem conversar, com quem conversar e tudo mais. Então, isso eu achei muito legal. Mas eu queria entender uma coisa. Você começou no Instagram e depois foi para o Mercado Livre. O porquê TikTok, o porquê Shopee, como que foi isso? Hoje você é bem reconhecida por ser Shopee, entendeu? E eu tenho até o prazer de te indicar, por causa que já fizemos algumas lives junto e você realmente entrega sobre Shopee realmente o que vive. Qual o momento dessa decisão? Cara, a gente já vinha vendendo no Instagram, depois a gente migrou para o Mercado Livre. Quando a Shopee chegou, foi uma nova possibilidade de testar um novo canal de venda. Caraca, vou colocar 0 comissão na época, por que eu não vou testar? Então a gente começou a colocar esses produtos lá também. Então a gente estava bem forte no Mercado Livre, vende a Magalu também. E aí a gente começou na Shopee, B2W na época. E aí a gente começou na Shopee também, como não cobrava comissão, muita gente comprava em grande volume com a gente. Então, eu vou comprar no atacado de você, e a pessoa comprava para revender em outro canal, era um bololô. E aí eu comecei a entender mais como funcionava a plataforma. Não, se eu fizer isso dá certo, se eu fizer aquilo não dá. E muita gente só copiava e colava do Mercado Livre, copiava e colava do Mercado Livre. E assim, mesmo não sendo influenciador e tudo mais, só postando no meu Instagram normal, eu já
jogava lá, olha o tanto de pacote hoje, tanto de pacote aqui e tal. E as pessoas, nossa, mas como que você fez? Ah, mas me ensina, mas aonde tá vendendo? E aí começou. E na contabilidade eu comecei a fazer o sucesso do cliente. Então eu ensinava a ajudar, pegava os clientes, vi que seu faturamento tá caindo, tudo bem e tal. Posso te ajudar? Você quer uma ajuda? E as pessoas, a princípio, ficavam, ajuda? De graça? Não já tá nos honorários e tal. Porque eu sempre fui daquela pessoa que eu aprendo muito quando eu ensino. E as pessoas me vêm com uma dúvida que eu não tinha pensado, e aí eu vou procurar. Então eu comecei a aprender cada vez mais. A gente ganha pra aprender. Eu comecei cada vez mais a aprender do meu negócio quando eu comecei a ensinar eles. E aí comecei a ensinar. Eu falei, olha, não consigo pegar mais pessoas pra ir ensinando e tudo mais, vou precisar que outras pessoas me ajudem. E aí foi criando toda essa coisa. Eu falei, cara, e se eu começar a falar no Instagram? E se eu fizer o YouTube? E se tiver o treinamento? E aí não parou mais. Mas dessa questão de fato ajudar as pessoas, que eu falei assim, pô, mas eu tô fazendo isso aqui. Eu olho, a pessoa tem um bom produto. Muitas vezes fabrica. Eu tô revendendo e consigo, não é possível que essa pessoa não consegue, que ela não tá olhando com esses olhos. Então aí a gente foi pra esse lado, e aí fui me especializando cada vez mais na Shopee. No Mercado Livre já tinha tanta gente especialista, que se você oferecesse uma ajuda, tipo, não, já tenho a consultoria do fulano, já tenho do Beltrano. Eu falei, cara, eu vou oferecer da Shopee, é uma ajuda, você não precisa pagar nada, já tá nos seus honorários da contabilidade. Você vem aqui, eu te ajudo. E aí eu comecei a fazer isso, falei, caraca, não é que o negócio dá certo? E aí é igual o pessoal que vende produto físico e fala assim, nossa, e se eu virar ponto de coleta? É uma renda a mais, você vai ganhar por pacote. Pô, eu já sei fazer o negócio, vendo produto físico. E se eu vender uma mentoria? E se eu ensinar num treinamento? Eu não tô mentindo pras pessoas, eu tô ensinando aquilo que eu sei, é uma renda extra. Então, unir o útil ao agradável, eu falei, não, agora é isso. E aí começou, aí vinha aquelas coisas que tinha no Mercado Livre, do Platinum, disso, daquilo, bababá. Falei, nossa, será que um dia a Shopee vai ter alguma coisa pra me reconhecer e tal? E aí uma vez eu recebi uma mensagem no Instagram, oi, tudo bem? Queria fazer uma reunião com você. Nossa, foi a loucura, né? Meu Deus, influenciadora da Shopee e tal. Aí fiz a reunião, virei influenciadora da Shopee, mentora certificada. Então, a gente vai buscando cada vez mais conhecimento e o reconhecimento vem através disso, né? E muitas pessoas falam assim, nossa, mas é só pagar, é só você pagar que você consegue. Não, você tem uma prova que você tem que fazer. Você tem a conta que todo mês você tem que mandar o link da sua conta, vincular a conta lá. Então não é tão simples assim, meio que você tem que comprovar os seus resultados dentro da plataforma para você conseguir ser influenciador, mentor, os seus resultados e o seu conhecimento. Então não é tão simples assim, né? E acho que assim, burlar sempre dá pra burlar alguma coisa, mas aí vai dar índole da pessoa. Cara, você quer realmente ganhar dinheiro em cima de outra pessoa ensinando uma coisa que você não sabe? Mas o que eu achei mais legal aí, você foi uma coisa muito importante, que é a primeira pessoa que eu escuto falar, tá? Sobre Shopee. Eles te chamaram. Sim. Todo mundo vai atrás. Uhum. Então todo mundo vai, eu posso. E aí eu sempre falei, até eu fiz uma pergunta há um tempo atrás pra uma pessoa, como hoje fazer uma métrica de quem é bom e quem não é com o Shopee, porque todo mundo que eu ouvi falar, até ex-mentorado meu que se tornou influencer Shopee e tudo, bateu na porta, mostrou o faturamento, ok, e se tornou. Eu falei assim, como que conseguimos mensurar a qualidade de alguém, entendeu? Porque assim, eu sou muito isso, que nem Mercado Livre, tem 1 milhão de pessoas falando de Mercado Livre, e às vezes você fala o seguinte, se eu for fazer uma mentoria com todo respeito a todos, que todos merecem estar onde estão, quem eu escolheria? Sim. E hoje com a internet todo mundo é mentor, todo mundo é influenciador, todo mundo é tudo, né? Então realmente fica cada vez mais difícil. E a gente tem essa obesidade de informação e fala, cara, em quem eu posso confiar ou em quem eu não posso confiar, né? E aí a gente sabe, às vezes eu não gosto de uma coisa que o André fala, ok, mas é o seguinte, e a base técnica, como que é isso? Como que é tudo isso? E como que a Lari, sendo uma pessoa que foi lá, sempre estudou, tudo mais, se dedicou, como você se sente quando vê que alguém que tem 1.500 seguidores se torna um influencer oficial, não é nem só influencer, oficial da Shopee? Como que você se sente neste momento? Cara, eu acho que assim, quanto mais pessoas estiverem ensinando, melhor. Que propaguem o conhecimento, que expliquem, que ensinem, mas eu prezo muito por ser uma coisa real, sabe? Beleza, tenho poucos seguidores, mas eu de fato tenho uma operação, eu de fato ensino alguma coisa que não seja só faz uma foto bonita, um bom anúncio e você vai vender milhões, e você vai vender da praia. Se não tem esse tipo de promessa, cara, que entrem cada vez mais pessoas que de fato tenham resultado e que falem coisas que têm lógica. Não me sinto nesse lugar de, putz, não, acho que não foi bom.
desde que a pessoa tenha resultado. Mas é que hoje também tudo é muito difícil na internet, né? O que é o resultado real? O que é o e-commerce dela? O que não é o e-commerce dela? Então, por exemplo, no meu Instagram, eu mostro todo santo dia a operação. Mostro lá que tá em obra. Eu vou mostrar, porque todo dia tem gente nova chegando. E às vezes vão achar que a gente vive de mentoria, vive de treinamento, e eu gostaria muito, mas não, a gente tem as dores do marketplace, a gente tá ampliando, graças a Deus, o e-commerce também, então a gente tá em fase de crescimento também, e se Deus quiser, vamos crescer cada vez mais. Então, acho que se tem essa base sólida de realmente saber o que tá fazendo, tudo bem. O problema entra quando, às vezes, tem até uma pessoa que tem mais seguidores e realmente não sabe o que tá falando, ou já teve lá atrás, hoje não tem, ou um amigo meu toca uma operação e eu só filmo esse galpão. Mais comum. E na real eu não tenho, então assim... Ou se torna sócio de alguém que tem operação porque eu já não tenho. Isso acontece muito, né? Então, hoje, por exemplo, lá é só eu e meu marido, só. Da forma que começou, é a forma que tá até hoje, e assim, sinto muito orgulho disso, fico muito feliz, ainda mais vendo como tá a internet, mas acho que é muito da pessoa bater, se identificar e passar essa transparência, essa verdade. Acho que quando você faz as coisas com verdade, vai transparecer. E pode ser que as pessoas, a primeiro momento, vá naquela pessoa que engana, que não tá certo, que não tem e afim, mas depois, uma hora a máscara cai, não tem como se sustentar a longo prazo, sabe? Então, cara, a gente faz o nosso e eu tenho certeza que o resultado vem disso, sabe? Dessa transparência, dessa sinceridade, de mostrar, de estar cada vez mais estudando. Tanto é que eu te falei, eu não faço o curso de oratória, de PNL. Cara, eu vou aprender qual é a melhor tática para negociar com o fornecedor, qual é o melhor produto, sobre financeiro, como eu pego aqui a margem. A gente vai para a China em abril, não é como influenciador, eu quero ver, eu quero identificar as oportunidades para poder trazer um baita custo ir para a China. Pelo amor de Deus, eu ia para a China só fazer stories, eu tô de brincadeira, eu tenho que estar muito bem de vida. Então, assim, acho que tudo isso mostra que a gente, de fato, vive essa realidade, a gente trabalha em vários canais, eu falo muito da Shopee, é onde eu tenho a minha especialização ali, mas a gente tá em todos os canais possíveis. TikTok chegou agora, vamos pro TikTok. Incentiva os alunos. A galera do Instagram fala assim, gente, não sou especialista. Não sou especialista. Acho que o TikTok é muito novo pra ter, de fato, um especialista Master Blaster em TikTok. Na verdade, eu acho que os especialistas de TikTok é o pessoal que vem do encapsulado. Sim. Os primeiros, os primórdios, esses merecem o respeito. Essa galera surfou uma onda boa também, muito boa. Agora tem muita gente já dentro da plataforma que faz ali um anúncio ou outro e já consegue ter resultado. Então, pô, você tá precisando de grana, tem a oportunidade, não tá cobrando a comissão, vai lá, coloca os produtos, sabe? Então não vão muito pra um canal ou outro. Falo mais Shopee, que é mais o meu público também, né? Mas a gente tá em todos os canais possíveis e imagináveis e isso faz com que a gente entenda de mercado e consiga ensinar cada vez mais. Então, toda vez que eu adquiro conhecimento, eu passo pra frente. Acho que não adianta nada eu reter o conhecimento todo em mim se eu posso passar pra outras pessoas. Canal, né? Nós temos que ser canal de informação. Né? Exatamente. Hoje, eu sempre falei, eu nunca parei pra analisar a Shopee, que eu acho que ou você é muito imersivo em algo ou não consegue. E eu sou muito assim. Shopee, a gente sempre ouviu menor preço, sempre ouviu que o pessoal que tá lá é porque devolve nota, faz 10% de nota, é porque é maracutaia, que é 25 de março. E a gente sabe que tem muito disso, porque tem essa possibilidade, mas tem muitas pessoas sólidas e empresas grandes que eu conheço, muitos empresários que estão aí surfando. Hoje você acha que quem começa já na Shopee, ele consegue começar sendo empresário ou ele vai surfar essa onda do não empresário? Não, começar assim do zero, vou começar agora do zero dentro da Shopee. Eu acho que vai muito da mentalidade da pessoa também, né? Do que ela já... eu vim do CLT, é difícil você vir com a cabeça do empresário. Você vai sendo lapidado e construindo ao longo do tempo, né? Mas tem muito essa crença da Shopee ser o preço barato, produtinho podrinho, produtinho de giro, não dá pra ter lucro e tal. Mas, ganha por pacote, R$1 por pacote. Exatamente. Pô, tem duas mentoradas que tem um ticket mais alto. Então, uma mentorada tem um ticket de R$250. Nem eu tenho um ticket de R$250. E ela tem uma outra também, que essa vem de panela, e uma outra de cama, mesa e banho também tem um ticket de R$200.
coisa que qualquer pessoa fala pra você não, esse produto não dá. Você vai ter que ter um baratinho aqui pra fazer. Óbvio, a gente não vai ter só o produto de lucratividade, a gente tem todos os itens dentro da conta. Mas já foi muito a época de que a Shopee era só produto barato. Tanto é que hoje eu já até mostro prints e tal. Eu tenho alguns produtos que eu vendo mais caro na Shopee do que no Mercado Livre. Tem um produto que é o clássico, que na real eu comprei. Porque eu vendia, sabe aquelas lixeiras de inox? Bem da podrinha mesmo, que olhou, amassou. E aí a gente tava mandando esse produto e ele tava dando muito problema, muito problema. E tacava bolha e não dava certo. Falei, sabe aqueles enchimentos de estojo? Vou comprar desse e vou enrolar ela ali porque vai estourar aquela bolha. Não tem como, vai dar certo. Beleza, comecei a procurar no Mercado Livre e na Shopee. Almofada de ar, tal, de tudo com meia. Não tinha, já cheia. Só tem a bobina pra você fazer. E a máquina que você tem que comprar. Falei, eu tenho uma em parada. Então, aí eu falei assim, Renan, não tem como. A gente comprou um, que apareceu lá, um anúncio. Nossa, nada a ver, não era nada daquilo. Falei, Renan, vou devolver. Não, mas a gente precisa, a gente vai parar com o produto, não sei o que. Eu falei, tá bom. O que a gente pode fazer? Ele, não, tem a máquina. Eu falei, Renan, pelo amor de Deus. Eu vou pagar 3 mil reais numa máquina pra fazer uma almofada pra mandar uma lixeira de 74 reais. Não tem lógica uma coisa dessa. Eu tenho essa máquina e tá parada faz um ano. Então, eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí ele, não, mas a gente precisa, a gente tá vendendo muita lixeira. Eu falei, tá bom, vamos comprar a bendita da máquina. Aí compramos a bobina e tal. Aí eu falei, cara, se eu procurei aquelas coisas, porque a gente tem muito do mercado, da pesquisa e tal, mas, cara, o vendedor, ele tem que ter um estalo, um feeling, um empresário. Aí eu falei, cara, se eu procurei, alguém vai procurar. Não, anuncia, né? Sei lá, pra fazer alguma coisa, pra colocar em lancheira, eu vou anunciar ele já cheio. Só que eu não vou anunciar o rolo inteiro, vou colocar anúncio de kit com 50 almofada de ar, kit com 100, kit com 150. O negócio começou a vender. E assim, cada almofadinha sai pra gente uns 3 centavos. E a gente vendia o kit com 150 almofadas por 120 reais no Mercado Livre. Aí eu falava, meu Deus do céu, achei o produto, é isso e tal. E a gente começou a vender, mandamos pro Full até que perdeu o Mercado Envios. Aí ficou no Full e não vendia, o frete foi lá pra cima e tal. Então, com essa questão de identificar essa lacuna no mercado, aí eu falei, vou colocar esse produto na Shopee também. Então, a gente vai identificando alguns pontos do que a gente pode melhorar, onde a gente pode fazer. E esse produto, depois que entrou muita gente no mercado e tal, a gente começou a vender os kitzinhos mais baratos, né? Então, a gente tem o kit com 25, com 50. Até hoje tem. Até hoje. O Mercado Envios voltou pra esse produto, mas a gente com um tempão mandando por transportadora parceira, fechamos uma parceria lá na cidade, tudo. E a gente vende o kit com 50 por 15 reais. Dentro do Mercado Livre. E na Shopee, eu mostrei o print, eu falei, não, eu tenho que tirar o print, mostrar a variação, porque ninguém vai acreditar. E o mesmo kit com 50 que a gente vende por 15 reais no Mercado Livre, a gente vende por 40 na Shopee. Coisa que as pessoas falam assim, impossível, não tem como você vender esse produto na Shopee mais caro do que no Mercado Livre. E uma diferença tão grande. Eu falei, gente, tem como. Tem como. Eu acho que você pegou essa dica da Dilma lá atrás. Entendeu? E aí, quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta, a gente estoca o ar e manda. O que tem de gente chegando lá e fala assim, tem produto aqui? Ela falou, tem produto. Não, e quando venta? Porque a gente deixa a porta do e-commerce. Quando venta é o inferno, porque o negócio sai voando e tem que sair voando atrás do pacote, porque é dinheiro ali, né? Então tem que sair correndo atrás desse pacote pra pegar. Sério mesmo. Juro pra você. Se fosse eu não posso, porque eu já ia chegar e ia pular em cima de tudo, estourar. Nossa, meu irmão vem. Quando a gente enche um monte, assim, deixa no escritório, eu posso pular? Só não estoura. Pula devagar. Porque eu também não vou falar não pra criança. Eu só pula devagar. Então, mas eu não sou a criança. Exatamente, entendeu? Ele é menor. Mas aí a gente começou a fazer tudo isso e eu comecei a entender, cara, não é só o produto mais barato. E quando você começa a ir contra o que todo mundo fala, é meio tipo, nada a ver o que essa menina tá falando. Todo mundo fala que é mais barato. Agora ela quer ser a diferentona? Não quero ser a diferentona. É que eu realmente fiz e vi que você colocar o produto mais caro na Shopee do que vende no Mercado Livre, com estratégia dá certo. É só você saber como você vai fazer. Você me ensinou isso, você nem sabia. Sério? Eu sempre fui um cara analítico e de dados. Eu sempre tive a mentalidade que era preço. Aí teve uma vez, no ano passado, que você fez uma call pro pessoal da minha comunidade, que você explicou sobre o posicionamento, que a Shopee no começo ele manda 3 preços pro cliente, o mais barato, o médio, um pouco mais alto. E com o tempo, a Shopee entende o perfil do cliente, aonde o cliente prefere não é sempre mais barato, é o preço justo. Então nunca mais vai o tão mais barato, vai o médio. E ali começa a coisa. Ali eu comecei a entender a Shopee de outra forma, porque tinha na mentalidade que eu escutava que era preço, só que eu falava, e eu já analisava que tinha produtos mais caros. Eu falei, mas
esse cara tá vendendo mais caro do que eu vejo no Mercado Livre e tem como? venda. E tem venda. Só que aquela coisa de, pô, eu não quero demorar tempo, que é corrido. Você numa call que você passou pro pessoal da minha comunidade, ali eu entendi a Shopee. E hoje eu falo pra galera, por um conhecimento que veio através de você, e eu falo isso com o maior orgulho, eu falo, Shopee dá pra começar e ganhar dinheiro com margem, porque antes pra mim lá, me falavam que você tem que entrar pra ganhar R$1 o pacote. Não, aí não tem condição. Entendeu? Você tem que vender 10 mil pacotes por dia pra ganhar dinheiro. Eu falei, não, desculpa, eu não sou embalador de pacote. Pra mim, aí eu vou estar ficando com outro marketplace. Entendeu? E foi por isso que eu peguei uma birra disso, Sim. entendeu? Então, quando a pessoa entende ou ela deixa ensinarem, e foi aí que eu acho que eu deu mais match com você, entendeu? Porque eu falei, puta, ela me mostrou o que eu gosto, que é dados. Não é achismo, porque Vozes da minha cabeça, né? Muita gente fala sobre marketplace e ela fala sobre achismo. Eu acho. E eu tenho um pavor da palavra eu acho, eu falo o seguinte, não. É métrica, é dados. Com a leitura de dados, eu tomo a decisão, mas quem que define algo mais concreto é dados. Sim. E foi a única pessoa que me mostrou, e aí comecei a olhar com outros olhos, que aí a geolocalização da Shopee, que veio, que começou no Brasil. E eu sempre gostei disso, entendeu? Eu falo que se eu fosse pra Shopee, eu iria me dar muito bem, mas eu já tô velho Já pra falei poder pra ficar. tu, vou parar com isso e ir pra Shopee, entendeu? Mas eu já falei que eu tô velho pra muita coisa, entendeu? Eu já tô Mas com... e sabe o que eu acho? Que agora as pessoas vão começar a dar mais valor pra isso e pensar por conta da notificação lá do Mercado Livre. Sim. Então, depois disso, virou como que eu vou... O pessoal ficou meio desesperado de como que eu vou vender esse produto mais caro dentro da Shopee. Não tem como fazer. Só que eles viram que agora vai ter que fazer. Ou o Mercado Livre vai te notificar, ou o que você vai fazer? Você vai deixar de vender no Mercado Livre? Pra qual lado que você vai? E aí, acho que agora as pessoas vão começar a estudar nesse ponto de que, caraca, é possível, eu fiz e continua dando certo. Mas vai ter que entender que cada produto tem a sua plataforma. Exatamente. E o público, o público que eu direciono um produto na Shopee não é o mesmo público que eu direciono no Mercado Livre. Eu vendia, na época que a gente tava mais focado na parte de utilidade doméstica, eu vendia uma bandeja de bambu. E ela era assim, meu curva a mais, assim. Uma bandeja de bambu que ela tinha alça pra segurar, mas uma alça reta. Porque a normal é uma que tem uma alça meio curvadinha, assim. Beleza, a gente vendia muito. E aí, depois de um tempo, vendendo bastante, uma pessoa pediu um kit com 30. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse kit com 30, mas não vai performar, vou fazer só pra essa pessoa. Aí comprou. Daqui a pouco veio outro e comprou. Daqui a pouco veio outro e comprou. A gente começou a vender pra grandes lojas, tanto a bandeja quanto a almofada de ar. A gente vendeu pra Burger King, a gente vendeu pra Armani, a gente vendeu pra uma outra loja, Zinzane, uma loja de outlet, que tem todos os outlets. Eu falei, caraca, vamos voltar pra esse público de atacado. Tu acha mesmo que a Armani vai comprar na Shopee? Com todo o respeito, mas ela não vai comprar na Shopee. Então, no Mercado Livre, a gente direcionou pra esse público. E na Shopee, é o kitzinho de 50 almofadas. Eu nem faço o kit de 500 que eu tenho no Mercado Livre. Na Shopee, a bandeja era bandeja unitária pra cantinho do café em casa. Não era o kit de 30 bandejas pro restaurante, pro hotel, pra loja, pra fazer uma inauguração da loja. Então, é outro público. Então, você pode trabalhar com o mesmo produto de uma forma diferente. Talvez se eu fosse vender um unitário no Mercado Livre, eu ia vender mais barato do que tava na Shopee, porque eu ia entrar no catálogo. Sim. E na Shopee, não. Por enquanto, né? Porque agora tem o vendido produto padronizado. Tá vindo e vai vir em todos os canais, né? Normal. Então loja, ainda tem como. Loja com NPI, loja oficial, Sim, tá aí já. Não, eu tava falando esses dias. Eu falei assim, nossa, o negócio agora é marca, ter a sua marca, entender que vai ter catálogo, entender que é o teu produto e é isso, e não tem o que fazer. Dói, toda mudança drástica dói, mas você vê que, na verdade, está blindando contra aventureiros. Exatamente. Isso é verdade. Na Shopee subiu as taxas também, né? Subiu. Foi pra R$7 de taxa fixa. Só que assim, ela subiu pro CPF. Aí quem é CNPJ, ok, tudo bem, tal, beleza. Mas às a vezes maioria dos aventureiros estão no CPF. CPF. E aí vira uma coisa desesperadora, meu Deus. Aí uns desistem,
Os outros mudam pro CNPJ. Ok. Só que não é só a mudança do CPF pro CNPJ, você coloca lá, alterar dados cadastrais. É toda a cabeça que você vai ter que ter, o imposto Mas que se você o vai cara ter que não pagar. precificou, ficou mais caro do que pagar o 7. Não, todo mundo que entra fala assim, eu vou começar no CPF. Tá bom, mas já precifica com imposto? Não, mas eu vou ficar descompetitiva no mercado. Eu falei assim, então, se o teu produto com imposto tá descompetitivo no mercado, então não tem como você vender quando você não quer crescer, você vai ficar só no CPF. Não tem lógica, sabe? E as pessoas, elas fazem, elas fazem muito no achismo, muito na impulsão, na emoção. Não, eu só vou fazer e pronto. Depois eu arrumo. Primeiro eu faço, depois eu arrumo. Eu também concordo. Primeiro Legal, a gente arranja mas o calma problema. aí, uma coisa é você ser aventureiro e outra coisa é você aprender na jornada. Exatamente. Aprender na jornada, você vai aprender. Hoje eu aprendo na jornada ainda. Depois de 7 anos vendendo. Imagina começando agora no CPF. Então, tem toda essa questão. Mas o fazendo, eu vou lá, faz na doida, sabe? Eu vou lá, depois eu arrumo. Tá bom assim. E não procurar evoluir. Cara, quem tá em marketplace não procura evoluir, não tem como. Marketplace muda muito rápido. Você tá num dia, no outro dia mudou a taxa, mudou o frete, mudou isso, mudou aquilo, do nada. E é o que eu sou mais apaixonado por marketplace. É uma loucura. Não, até a mudança do Meli dos R$19. A galera mais antenada já tava sabendo. Mas foi tipo 11 horas da noite a mudança. No dia seguinte você chega, a mudança já tá lá na tua mesa te esperando. Você fala, meu Deus, como assim? Não entendi. Essa eu fiquei sabendo antes porque eu fui pro Chile, né? Sim. E aí é o que eu falo que é a vantagem de você ser embaixador, ser convidado para ir para América Latina em Mercado Livre, que muitas das coisas que quando chegaram no Brasil, por eu ter ido até lá, eu tive a informação antes, entendeu? Então, o estar em movimento também é muito fantástico, né? Porque a pessoa só sabe na hora que chegou na mesa dela, que você for, só vai reclamar. Uhum. Exatamente. E o tanto de gente que tinha produtinho de catálogo vendendo mais barato que 19. Aí quando alterou, Todo mundo começou a vender nem 19. reparou. Não, Nem começou a- reparou. aí parou, Aí começou. Cadê as vendas? Cadê as vezes perdendo? Aí quando entra lá, o Mercado Livre anjo não escreve assim, venda 19 pra ganhar enquanto você tá vendendo por 15. Ele fala assim, venda R$5. Você fala, meu Deus, não tem como. Vou perder. E a pessoa não... Parece um negócio tão óbvio, mas o tanto de gente que perdeu dinheiro e perdeu o produto, perdeu venda de catálogo, porque não entendeu que era só aumentar pra R$19 pra você competir, mesmo que compartilhar o catálogo, você não tinha que vender a R$5. Mas o cara que... Aí eu entro numa coisa muito técnica nessa parte. O cara que acha que apenas o primeiro lugar do catálogo que tá vendendo, esse cara não entendeu o que é catálogo. Uhum. Não, hoje a maioria dos meus produtos são catálogo. A maioria dos meus produtos. Eu tenho um ou outro, mas eu falo pro Renan, eu falo assim, eu adoro trabalhar no catálogo. Eu adoro trabalhar no catálogo. A gente anuncia um produto, eu anuncio uma palmilha. Anunciei a palmilha meia-noite. Meia-noite 1 já tinha venda. Atualizei meia-noite 3, outra venda. Eu falei, gente, não tem Mas você como. pegou um anúncio ranqueado. Óbvio. Eu faço os meus anúncios de catálogo por cada hora da marca, sim. eu tenho que ranquear, mas também entrou, eu derrubo. Tem essa facilidade também. Que já é um risco que a gente tá com a marca no processo, tudo, então ainda não saiu e Eu tudo perdi mais. uma conta por causa disso. Sério? Perdi Mas de uma entrar conta. em outros catálogos? Faturava R$400 mil da noite pro dia, eu perdi ela inteira. Por quê? Era um produto que não estava com a marca com o chinês perdeu a marca, o cara que pegou derrubou o mercado. E como era uma mochila, uma mala que tinha 20 cores diferentes, eu tinha anúncio de cada cor de tudo. O cara pegou e simplesmente do meu anúncio e derrubou mais ou menos uns 30 anúncios da mesma conta. Então eu tomei 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 30. Eu fiquei mais ou menos 40 dias com a loja, com a conta paralisada. A conta de 400 mil voltou a zero. Nossa senhora. E aí o que a esse gente jogo, fez? né? No outro dia a gente falou, a gente Reconstrói. sabe fazer de novo, bora lá. Exatamente. E acho que isso é muito do empresário, né? Da cabeça. Se acontece isso. Porque tem gente que cresce muito rápido. E tem o ponto E bom. o que quebra mais rápido ainda. Uhum. Tem o ponto bom de você crescer rápido, óbvio, que é o que todo mundo quer, mas isso me preocupa tanto que eu faço, cara, essa pessoa tem essa cabeça pra crescer tão rápido desse jeito, e se alguma coisa der errado? É que eu também não sou muito do mimimi, sabe? Eu acho que todo mundo tem uma história triste, e acho que você tem que ir lá, você tem que fazer e tem que acontecer. Mas tem gente, ai meu Deus do céu. Eu já quebrei caiu a minha 3 vezes, conta, as três vezes que eu quebrei, Lari, foi crescendo. É sempre como acontece, né? É sempre como Eu acontece. nunca quebrei quando eu estava estagnado, não, sempre crescendo. Porque você não vê os custos, tudo é custo e você tá vendendo muito e tal. Aí do nada você tá totalmente inflado. Sim. E do nada você tem uma queda drástica no mercado. Quebrou. Uhum. André, mas hoje você fatura mais de 1,5 milhão. Por quê? Porque nós fomos lá e sabíamos fazer da forma. Somos resilientes, graças a Deus primeiramente, eu e a Maroca. E estamos aqui de novo. Então, assim...
eu só vou quebrar se eu... Não, gente, já cheguei a ter 1.200 SKU. Pra você quebrar, só basta ter o seu CNPJ. Acabou. Tem o CNPJ, já tem a possibilidade. Não, eu e também aí quebrei você... quase no CPF, né? Porque o Mercado Livre também, eu Então, perdi uma tu conta é no fora da CPF. Eu curva. perdi uma conta do CPF. Sério? Ah, mas na época que eu tava meio aventureiro, faturou 2 milhões no ano no CPF, né? Meu Deus do céu. É o que Tu eu é falo, doido. dá pro cara ser inconsequente. Ah, lógico que dá. É Só o que assim, eu paguei caro pra isso. Eu tomei multa, Sim. basicamente. Fui lá, tive que consertar, e não sei o quê. E aí hoje eu falo pro pessoal, tá aqui minha experiência. Me fez ser melhor que você? Não. Só que você tem a opção de escolher. Só que naquela época dava bom catar algo no Flex e no CPF. Era lindo demais. Um dia eu chegava a vender 20 pau no CPF. Não pagar nada. Só que é aquilo, você tem que escolher o risco que você quer, entendeu? O empresário, todos os dias, ele acorda e fala o seguinte, qual o risco que eu vou correr hoje? E eu sempre falo assim, empreender não é vender mais, é mitigar risco. Então você tem que aprender, tá, beleza, isso aqui vai te dar, sonegar vai me dar um baita retorno, mas em relação ao risco que você tem, vale a pena ou não vale a pena? É só você pensar, só você colocar na ponta. Vou te falar que, nossa, não, você tem que entrar 100% certo. Não vou ser hipócrita. Assim, eu e acho hoje que, ninguém faz 100% certo. Isso que eu ia falar. Hoje você não consegue estar 100% correto porque a nossa legislação não deixa. Só que nós temos que entender o risco, que é o que eu brinco. Exatamente. Quando o pessoal fala muito, a Shopee é porque o pessoal cancela a nota, não sei o quê. E eu falo, tudo que eu já fiz de errado, eu falo como história. Pô, eu fazia, gerava guia, não pagava, não sei o quê. Aí o pessoal já perguntou pra mim muitas vezes, André, você já cancelou alguma nota? Por Deus que tá no céu. Eu nunca cancelei, sabe por quê? Porque é o seguinte, uma coisa é você sonegar, outra coisa é você fazer um crime. E quando você cancela uma nota, isso é um crime. E aí eu falei, cadeia não. Agora ir lá e pagar multa em cima de multa, você parcela e vive. Agora começou a entrar em crime... Aí já muda um pouco a história, muda, né? eu não sei se minha faculdade vai me dar uma cela privilegiada. Lá atrás eu falei, não, esquece. Então eu nunca... André, você critica? Não, eu acho que cada um tem um. Eu não vou chegar na pessoa que faz isso e falar, você é louco, não sei o quê. Eu vou te mostrar quais são os riscos. Eu corri o meu risco e eu entendi. E eu falo pra todo mundo, só entenda o risco. Porque não existe como você dizer que não está em tributário, compra e pesquisa de mercado de dinheiro. O dinheiro só está nessas 3 bases. O resto é, com todo respeito, a inteligência artificial te entrega pronto. Nossa, sim. Então, se você não entender de pesquisa de mercado, tributário e ter profundidade de compra, você só vai ter margem no errado. Só que o pessoal acha assim, não, mas eu não preciso entender, principalmente em relação ao tributário. Eu não preciso entender se eu pago a contabilidade. Cara, pelo amor de Deus, Mas aí eu não é ainda assim tenho que um aspecto. funciona. E eu sei que a família de vocês tem contabilidade e é muito renomada, mas eu falo o seguinte, não como crítica. A contabilidade. As pessoas que esperam isso da contabilidade. O cara quer pagar R$350 de mensalidade e ele quer uma contabilidade ativa. Sim. Você pagou para a empresa gerar guia. Chegou E o às final vezes do é mês... da esquina da minha casa, do tio João, que é amigo da minha família. Qualquer uma, grande, pequena, tal, senão você vai lá e faz a contabilidade online, é geração de guia. Agora é o seguinte, eu quero uma assessoria, chega pra contabilidade, seja qual for, eu quero uma assessoria jurídica. Mas tem que pagar? Não quero pagar. Então calma aí, você quer o conhecimento de um especialista tributário e você não quer, a galera não tem noção. Eu tenho um vizinho meu que ele é tributarista. E ele fala pra mim, André, hoje pra mim fazer um estudo tributário de uma indústria, começa 150 pau o contrato. 150 mil reais. E a galera quer pagar 350 numa mensalidade e quer ter isso de graça. Sem entender o mínimo, sem entender a base de nada, né? Porque eu acho que assim, ok, você paga, você vai ter ali uma pessoa que vai conhecer mais que você, mas você tem que saber o mínimo. Como que você precifica sem saber de tributação? Mas se a pessoa... Como Calma você aí. escolhe o produto? Como você compra? Não tem como. Eu vou tentar entender a minha cabeça, mas através de uma pergunta pra você. Você, quando a pessoa fecha uma mentoria, você tá disponível. Sim, Se ela não fizer a pergunta, você vai saber que ela tem aquela dúvida? óbvio que não. É assim. Exatamente. Então eu falo pra pessoa, eu estou disponível. Se você não sugar o meu conhecimento, pra mim você tá bem, tá pimpão e acabou. Sim. É igual a contabilidade. Se você chegar e falar o seguinte, eu quero isso, o cara vai entregar. Mas se você não sabe nem o que você quer. Você não sabe nem o que cobrar. Você não sabe nem como... Eu falo isso, eu sou muito centralizadora, né? Eu acho que esse é um defeito meu. Eu gosto de fazer tudo. Tudo eu quero fazer, tudo eu acho que eu dou conta, tal.
Mas tem o lado positivo de que eu sei um pouquinho de cada coisa. Então eu sei que cobrar, eu não vou saber na miúda se tá exatamente certo, mas eu sei a ideia. Você tem noção de tudo. Exatamente. E acho que isso é importante pro vendedor. Ele tem que ter uma noção ali do financeiro, uma noção do tributário, uma noção do compras, de venda. Ele tem que ter a noção de tudo, senão ele não consegue, não tem como. Eu escutei isso do meu pai, quando eu tinha loja física. Meu pai um dia chegou pra mim e falou, filho, eu já tinha 5 lojas nessa época, ele falou, na loja lá da esquina, que era a minha principal, você sabe o que tem no porão da loja? Que lá eu guardava as partes de montagem de loja e tal. Eu falei, pai, não sei. Ele falou, então, enquanto você não entender o que tem no seu porão, que é o que está parado, você nunca vai entender sobre o grande dinheiro que entra. Aí, meu, quebrou as pernas, porque eu falei, meu, será? E é real, porque o empresário, se ele não olha, ou ele tem a noção de tudo um pouco, qualquer um que contar uma história bonita leva ele. Exatamente. Ele acredita em qualquer promessa. Qualquer promessa ele acredita, qualquer coisa tá certo. E aí ele é ludibriado. ainda, né? Exatamente. Aí ele é ludibriado e ainda quer culpa, mas a culpa é tua que acreditou numa história dessa. É que às vezes pra gente, às vezes eu vejo umas histórias e falo assim, cara, não é possível que alguém acredita nisso. Aí eu falo, não é possível sim. É possível. Porque eu olho e falo, não tem como, ninguém vai cair num papo desse. Aí a pessoa cai e fala, tá, entendi. Não sei se o nosso nível de consciência é diferente. Cara, eu não sei. Eu acho que tem coisa pra mim que é o mínimo. Eu acho que isso é muito, aí vem muito do lado que nós fomos filhos de empreendedores. Sim. E nós vimos os nossos pais se lascando e não da noite pro dia milionário. Sim. Então, automaticamente fala o seguinte, meu, se não foi lá que não tinha tanta concorrência, agora que tem 1 milhão de concorrência vai ser tão fácil. Exatamente. Acho que você perguntou até no começo se eu acho que teve alguma questão, né, deles serem empresários e tudo mais. E assim, eles não vieram de uma família empreendedora, então, caraca, eles quebraram a cara pra caramba. Eu, quando nasci, diferente do meu irmão, por exemplo, que ele lembra pouquíssimo da minha mãe CLT, ele já nasceu ali na família empreendedora mesmo. Já nasceu herdeiro. Nunca passou na cabeça dele que ele vai ter que entregar um currículo, jamais. Já Na nasceu minha, herdeiro. eu já ficava, tá, tal empresa, tal. E aí, depois, obviamente, que eu já tava ali fazendo faculdade, o Lucas já tinha contabilidade, tudo, então eu já tinha na minha cabeça que, beleza, tem aqui, mas não era um boom, era do lado da faculdade até a contabilidade, era uma portinha e tal. Então, você não imagina que vai ser o que vira, né? Mas acho que isso faz muita diferença, a gente ter dentro de casa. Eu falo que empreender é muito solitário, né? É que a gente, no nosso meio, tem muitos contatos, tem muita gente que faz, que acontece, então você tem muita gama de conhecimento, você pega um pouco daqui, pega um pouco Mas dali. também é perigoso. Exatamente. Mas a pessoa que tá totalmente sozinha, é muito fácil ela desistir, é muito fácil ela fazer uma cagada que vai acabar com o negócio dela. O risco maior não é ela faturar muito. Isso é o mais difícil de acontecer. Sozinha, totalmente sozinha, cara, é muito difícil. É diferente de como era há 7 anos atrás, por exemplo. Quando eu coloquei, principalmente na pandemia, que foi quando a gente deu um boom, acho que a maioria das pessoas do e-commerce, né? Que você colocava, qualquer coisa vendia. Eu não Hoje peguei não essa é. parte. Nossa, colocava de qualquer jeito, qualquer coisa, e o negócio vendia. Um anúncio porco, vendia. Na época, eu usava um sistema, bem na época da pandemia, que deve até existir ainda esse sistema, porque na época era visualização, né? Dane-se a conversão. Era visita, o povo fazia robozinho para poder fazer visita nos anúncios e tal. E aí eu tinha um sistema que ele fazia, a copy, o slogan dele era que ele fazia 60 anúncios em 3 segundos, e ele fazia. 60 anúncios em 3 segundos. Eu passava o dia inteiro fazendo anúncio. Eu só clicava lá, bum, 3 segundos, 60 anúncios. Só que aí eu colocava o link de um anúncio que eu queria copiar e ele fazia. Aí eu entrava lá, só trocava, porque era a época de colocar aquele layout, entrega rápida, resposta em 24 horas. Tirava esse layout, colocava o meu, pronto, acabou, próximo. Só fazia ajuste fino, sabe? Então, o marketplace vai melhorando, vai evoluindo, você tem que evoluir também. E a época era isso. E eu fazia. Só que se você tem essa cabeça fechada e não entende que as coisas mudam, que as coisas evoluem, você tem que evoluir junto, cara, eu ia estar até hoje fazendo 60 anúncios em 3 segundos, sendo que nem é mais a lógica. Hoje é muito menos com mais qualidade. O catálogo veio para provar cada vez mais isso. Eu já falava disso, gente, é melhor menos com mais qualidade do que um monte de anúncio. Apaga um pouco esses anúncios que não tá vendendo e gera uma visita aqui, 2 ali, 3 ali, sendo que você podia ter concentrado tudo em um anúncio que era só isso que ele precisava para fazer uma conversão. Quantas leads você precisa nesse anúncio para vender? Não sei. Você tá perdendo para esse, você não vai vender. Nossa, apaga. Aí exclui os anúncios. Caraca, vendeu. Eu falei, pois é, vocês acham que é só sair Para criando nós é anúncio? óbvio isso. Aham. Eu tenho muito essa dificuldade. A pessoa fala, nossa, André, mas não é tão óbvio assim. Eu falei, desculpa, para mim é muita coisa óbvia, né? Uhum. Só que nessa jornada toda, tudo isso que você viveu,
Aonde você sentiu e se sentiu vontade de parar? Nossa, a gente já quebrou várias vezes, né? Então, a gente já demitiu 2 funcionários, porque realmente, tipo, não tinha mais o que fazer. Não tinha como, e foi 2 vezes, né? Não 2 funcionários juntos, a gente tinha um colaborador. E aí ele ficava na expedição e tudo mais, e falou, cara, começou a desandar, não tem como, a gente tinha 7 CNPJs e era B2W, Amazon, Shopee, Mercado Livre, Magalu, em cada um deles. Aí eu falei, meu, não tem como. E eu ainda tava na época da UTI, né? Então, tava no hospital, tal, a gente não tirava dinheiro do e-commerce, ainda dava aula de personal em uma academia, a gente voltava para o e-commerce, então a gente não conseguia se dedicar tanto com 7 CNPJs, e na minha cabeça era muito claro que não tem como eu fechar, ficar só com 2 e vender mais. Hoje é muito óbvio para mim. No lucro real você fatura o que 10 não fatura. Exatamente. Só que na época eu achava que eu tinha que ter os 7 CNPJs, e se eu fechasse não ia dar certo e tal. Então eu demiti esse funcionário. Depois a gente, sabe, você se vê de novo nessa mesma situação. Você fala, cara, não é possível. Que eu errar outra coisa, beleza, mas errar de novo a mesma coisa. E aí eu errei de novo. Uma mais recente, assim, que a gente já estava bem estruturado, já estava tudo rodando. Mas eu vim para São Paulo, na AB Casa. E aí eu tava voltando para Santos e trocou o caminho. Caiu uma árvore e teve que trocar o caminho. E o Renan já sabia o caminho e tal, desliguei o celular. Tava assim, só curtindo a estrada. E, putz, fechou ele assim, pega o GPS de novo, porque aí vai ter que trocar, eu não sei ir por outro caminho. Na hora que eu peguei o celular pra pegar o celular da minha mão. Só que eu tava com o vidro fechado. Estouraram o vidro do carro, roubaram meu celular, só que eu tinha desbloqueado o celular. Cara, mas eles rasparam a minha conta, todas as contas. No e-commerce, pessoa física, tudo que tinha, que você podia imaginar, eles rasparam. E eu tava perto de casar. Aí eu falei, não tem como, acabou, não é pra ser de novo a mesma coisa, não tem como. E era assim, eu lembro exatamente, foi dia 9, eu tinha que pagar o cartão dia 10. Aí eu falei, como que eu vou pagar o cartão? Vai ficar uns juros absurdos, não tenho o que eu fazer, pelo amor de Deus, eu tô desesperada. E, tipo, não tinha o que fazer, não tinha. Os juros foi indo, e não tinha o que fazer. E, sabe, quando dá aqueles baques, você fala assim, cara, não é possível. Aí eu tive que adiar o casamento, já tava com o convite tudo feito. Gente, desculpa, não tem como, não dá, não tem como fazer. A gente adiou nosso casamento. Então, é um período que você sente, que você pensa assim, cara, será que é realmente pra mim? Será que E dá nessa hora certo? você ainda é mentora, né? Você fala, meu, como que eu passo por isso, algo que eu ensino a não passar? Exatamente. Aí é onde a gente fala, nós também somos seres humanos. Aham, exatamente. Exatamente. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Aham. Ou assim, ó, eu errei aqui, eu tô te explicando pra você não errar. Porque eu errei 2 vezes. Porque eu errei 2 vezes. Eu errei 2 vezes. Escuta o que eu tô falando. Então, acho que eu sempre tive muito. Eu acho que eu sempre tive essa cabeça muito forte, sabe? Eu sou muito focada nas coisas que eu faço. Muito, muito focada. Então, eu não tenho não tenho muito mimimi, não é muita coisa que me abala em relação à desistência. Me abala, eu fico mal, mas no dia seguinte eu tô de pé e tô fazendo acontecer de novo. Não tem escolha. A gente não tem escolha, exatamente. Então, se eu não estiver de pé, não tenho o que fazer. Tem outras famílias que dependem de mim, eu preciso disso, a pessoa tá contando comigo, eu tenho que me levantar e fazer acontecer, botar um sorriso e é isso, vambora. Mas a gente se abala, é óbvio que se abala. Então, acho que eu nunca fui esse tipo de pessoa, é difícil uma situação me desestruturar no nível de eu falar que acabou, mas o casamento sempre foi um sonho absurdo na minha vida, assim. Desde de pequena mesmo, né? Os sonhos das minhas amigas sempre, eu falo, cara, é muito louco. O sonho das minhas amigas era eu vou ser empresária, eu falava, não. Quero Eu vou ver, não. casar. Quer coisa romântica. Exatamente, eu quero ser mãe. Eu não me imaginava empresária, não imaginava nada, imaginava uma vida normal, casada. A minha meta de vida era a construção da minha família, não o dinheiro. E para as meninas, eu estudava numa escola com 100% de bolsa, porque minha mãe ainda não tinha muito dinheiro, então eu acho que isso também me ajudou. A mentalidade das pessoas que estavam à minha volta era totalmente diferente. Eu queria a vidinha, não que isso não seja importante para mim, mas sabe assim, o dinheiro suficiente para pagar minhas continhas, sabe aquela... Não tinha uma ambição fora do normal. E quando Porque a ambição não é via, ruim. quando eu via, tipo assim, minhas amigas, 15 anos, aniversário na Disney. Meu Deus, impossível, não tem como ir pra Disney. E era assim, nossa, mas você não vai pra Disney com a gente? Comemorar seus 15 anos? Eu, gente, pelo amor de Deus, eu moro num conjunto habitacional, como é que eu vou pra Disney? Não tem condição de ir pra Disney. E assim, hoje a gente fala, meu irmão estuda na mesma escola que eu estudei, né? E é muito engraçado, porque hoje... Ele já foi pra Disney antes dos 15. Nossa senhora, ele foi 3 vezes pra Disney. E ele tem 10 anos. Então, assim, quando as pessoas veem ele na escola, aí é assim, a minha mãe escuta, vai em reunião, fala, nossa, porque a casa do Dudu é enorme. Porque o Dudu tem não sei quantos carros. Porque o Dudu isso, o Dudu aquilo, a família do Dudu.
E aí minha mãe fala, meu, é muito diferente, porque na minha época era uma vergonha. O Eduardo, ele é muito assim, ele acorda, faz o pãozinho dele com manteiga e quer levar o pãozinho dele na lancheira. Eu, na Era o minha que tinha. época, não, na minha época eu não comia porque a minha mãe fazia pra mim, ela fazia bisnaguinha com requeijão. E eu queria salame, não dá. Larissa, não tem como salame, é requeijão. Tá bom, beleza. Mas bisnaguinha com margarina, colocava na lancheira o clube social. E aí a minha mãe ficava muito brava comigo porque voltava a comida pra escola. Por que não voltou? Eu falei, porque os meus amigos não levam comida pra escola, os meus amigos compram na cantina da escola. E eu vou. E era uma vergonha pra mim, uma coisa que, nossa, é um absurdo, mas na época, na cabeça da criança, com todo mundo na cantina, era descolado. Tá na cantina pra comprar um pão de queijo, pra comprar uma coca, e eu tinha que levar a bisnaguinha com manteiga e o suco no capo, na lancheira, eu não queria. E hoje meu irmão jamais vai passar por isso, sabe? Então acho que ia ver minha mãe passando por isso, não desistindo, o Lucas passando por isso, não desistindo, e querendo, vislumbrando muito mais a família do que o resultado financeiro. Ver tudo isso acontecendo, vai falar assim, cara, qualquer coisa que eu passar não é nada. É só eu ir lá e eu continuo. Não, eu quero desistir. Não, eu não tenho essa opção. Eu vou lá e eu vou fazer acontecer e acabou. E eu falo pra ele, eu sempre brinco com ele, eu queria saber como eu seria trabalhando na empresa de alguém. Será que eu seria um bom colaborador? Será que eu teria essa gana de ser um bom colaborador ou não? Eu ia pedir aumento toda semana. Tu acha? Eu ia. Eu fico pensando como que eu seria, se eu seria um destaque, se eu não seria, se eu teria essa gana de empreender. Mas a gente nunca vai saber, né? Graças a Deus. Mas a gente nunca vai saber como a gente vai ser. Então, eu acho que eu sempre vim disso, de não, eu vou lá, vou dar a cara a tapa, vou fazer, vou acontecer. Vontade de desistir a gente vai lá, enxuga as lágrimas, continua e segue o baile. Então, eu acho que assim, a mesma forma que os momentos muito felizes, de muito faturamento, de caraca, tô voando, não duraram pra sempre, a tristeza e a vontade de desistir também não vai durar. Na verdade, é uma roda gigante, né? Exatamente. E assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar desesperada, meu Deus do céu, fiz uma cagada enorme no meu e-commerce. Daqui a pouco, daqui 6 meses, André, tô voando. Eu falo assim, meu Deus, mas tu não tava quebrado. É cíclico. Quando a gente sabe fazer, a gente vai fazer o dinheiro acontecer. E geralmente a cagada foi nós mesmos que fizemos. Sempre, né? A maioria das vezes. A gente até tenta transferir a culpa, mas não tem como às vezes, É né? complicado. E hoje, para quem quer começar na Shopee, o que a Lari fala? Meu, Shopee é isso. Não é mais 60 anúncios em 3 segundos. Onde que tá a sacada da Shopee? Cara, eu acho que é entender o público. Eu falo que o primeiro ponto, eu sempre falo assim, entenda mais sobre para quem você quer vender do que sobre o que é o seu produto. Então, entende qual é o público que você quer direcionar, independente do produto que você for trabalhar. Eu falo, as pessoas falam assim, não dá pra vender qualquer coisa. Eu falo assim, eu tenho mentorada que vende pipoca doce na Shopee. Pipoca doce, tá no full da Shopee estourando de vender pipoca doce. Tem mentorado que vende utilidade doméstica. Então, não é o produto, é entender do público. Quando você entende quem é o cliente, você faz com estratégia, porque foi o tempo também que era só anunciar e vender qualquer coisa. Se você entrar sem estratégia, colocar lá o anúncio e achar que ele vai vender sozinho, não vai vender. Você tem que entender o público, fazer um anúncio direcionado para essa pessoa e acompanhar. Acompanha. Tá dando certo? Não tá? E as métricas da Shopee, meu Deus do céu, são maravilhosas, assim. É absurdo. O painel de métricas é muito bom. Então, eu sempre falo, olha, o primeiro ponto, eles sempre chegam assim, não vendeu. Eu falo assim, tá, mas a venda é o último fator. Teve exposição? Como assim? Não, tem exposição o produto? Qual que é a taxa de conversão? Qual é o CTR desse anúncio? As pessoas estão tendo a exposição, elas que é estão clicando. CTR? Onde eu vejo CTR? Mas o CTR não tá tendo clique, o que eu faço? Troca a foto de capa. Uhum. Quando você troca de promoção. Exatamente. Então, acho que é entender muito mais essa parte que hoje é um pouco mais difícil de começar do que era antes, mas você tem muito mais dado. Eu acho que sim, não, porque antes, há 6 meses atrás, 8 meses, o Ads você escolher a palavra-chave. Então a galera tinha que ter o Excel das palavras, ficar reciclando. Hoje, com todo respeito, é igual o Mercado Livre está se virando. Uhum. Como que é que o pessoal fala? É o ROAS Max, que vocês chamam? GMV Max. É só colocar o GMV Max, tal, não sei o quê. Eu falo, nossa, e quem tava 1 ano atrás tava chorando. Uhum. Não, você tinha que escolher a palavra-chave, se era correspondência ampla ou exata. É exatamente essa palavra? Cada longa ou cada variáveis dessa palavra? O Mercado Livre ainda tem muito disso. Qual é o custo por clique? Você fala, como assim? Eu defino o custo por clique? Você vai definir o custo por clique. Cara, era muito mais difícil. Hoje com o GMV Max você coloca o orçamento e a meta de ROAS. Acabou. Mas só isso que você faz. Então, esse acabou. É só isso. Então fala pra nós, que se eu for começar um anúncio hoje, o que eu sei que tudo depende do público, depende do tanto anúncio que tem, mas assim, existe alguma coisa que o cara que nem coloca ads, porque ele tem medo desse, é só pôr, ele coloca lá que ele sabe que vai estar mais ou menos, pode não estar perfeito, mas ele vai ter alguma coisa,
Quanto ROAS? 10, 12, 15? Tá, eu sempre falo assim, primeiro identifica a tua margem. Qual é a tua margem de contribuição? A margem de contribuição vai ser quanto sobrou daquela venda. Esse é o máximo que você pode gastar para vender esse produto. Que aí você vai ficar no 0 a 0. Exatamente. E aí você vai definir se o ROAS é o retorno sobre o investimento, você pega esse valor que te sobrou e divide pelo valor que você está vendendo. Você vai encontrar o seu ROAS mínimo necessário. Então, o meu ROAS, que as pessoas falam, não, tem que ser um ROAS de 15, 20, 30, 50. Cara, depende do momento em que você tá. Se eu quero só ficar no 0 a 0 para alavancar um produto, então eu coloco o ROAS mínimo necessário. Qual é o ROAS mínimo para você ficar no 0 a 0? Só vai vender o produto e vai ficar no 0 a 0. É 5, 6, 8? Quanto menos margem você tem no produto, maior vai ser a meta de ROAS que você vai ter que colocar só para ficar no 0 a 0. A partir daí, você começa a alavancar. Às vezes, você vai colocar uma meta de ROAS de, sei lá, 12 e a Shopee vai te entregar 25. Aí você fala, opa, aqui eu já tô gastando menos para vender. E aí, você vai fazendo esse ajuste. Mas para você começar, eu normalmente não coloco publicidade em anúncio do zero. Eu espero as primeiras vendas orgânicas para depois colocar. Porque, tanto na minha conta quanto na conta dos mentorados, tal, a não ser que fala assim, não, eu quero já começar alavancado com dinheiro, blá, blá, blá. Aí, beleza, a gente coloca. Mas eu sempre faço essa parte de identificar qual é a rentabilidade desse produto para poder colocar ali dentro da publicidade uma meta de ROAS mínima necessária e a partir disso a gente vai subindo. Então começou, cara, coloca. E aí o mentorado tinha até perguntado, tá, mas como que eu sei que é um bom anúncio para colocar? E ele tinha um produto que ele tava com 0,9% de margem de taxa de conversão. Aí eu falei, tá, beleza, você tá com 0,9% de taxa de conversão. E aí ele tava reclamando que a publicidade tava gastando muito para vender. Só que o CTR dele era muito alto. Aí eu falei, é óbvio que vai gastar. Porque o teu CTR é altíssimo, você vai ter muitos cliques, só que a tua conversão é péssima. Anúncio tá mal feito. Então, você vai colocar na publicidade, ele vai vender, porque ele vendia muito, só que era muito caro. Eu falei, sim, o produto vai vender, só que porque tem bastante vendendo por causa do clique. Ads. Exatamente. Aí eu falei, você tem que olhar para antes da publicidade. Beleza, o CTR tá alto, mas a minha conversão tá baixa. Não adianta eu colocar na publicidade, porque eu vou gastar muito dinheiro. Porque eu vou ter venda. Exatamente, eu vou ter muito clique, só que se a conversão é baixa, eu vou pagar só para ter clique e uma vez ou outra eu vou vender. Então, não é só, esse produto vende muito, eu vou colocar. Não, qual é a taxa de conversão? Qual é o CTR? Tem visita? E entender o processo. Acho que quem começa hoje quer muito a venda. E se não vende, reclama. Mas nem olhou. Aí fala assim, meu anúncio não vendeu. Fala, mas teve visita? 3. Pô, não vai vender, acabou de colocar. Não tem como. Aí assim, olha, a pessoa não tem conta, acabou de abrir, tá no CPF, fala assim, olha, criei meu anúncio, já tem 5 dias, não vendeu. E quando a pessoa pergunta o seguinte, como que eu ranqueio no correio? Eu falo, não sei, sobe no telhado do correio e coloca um outdoor. Não, ou assim, não fez nem venda, fala assim, quanto tempo falta pra eu sair do correio? Fala, cara, você nem vendeu ainda, calma. É um processo, o Mercado Livre agora tá rápido também. A Shopee também, antes do Shopee Express, por exemplo, era só para CNPJ. Hoje eles já até liberaram pro CPF, né? Então, você faz poucas vendas, eles já colocam ali no Express. Não é só o volume, é a rapidez que você fez essa venda. Anunciei e vendi. Então, se a gente faz esse processo bem feito do antes, de entender o público, fazer um bom anúncio e tudo mais, é muito mais fácil. É que hoje as pessoas vendem muito como? Faça um bom anúncio, um bom título, uma boa foto e uma boa descrição. Mínimo. Exatamente. É óbvio. Isso se você vai entrar para não fazer, ninguém tá no marketplace fazer um trabalho médio, você tá fazendo um bom trabalho, e esse é o bom trabalho que você tem que fazer. E o bom você já tá fazendo o mínimo. Exatamente, exatamente. Então, você tem uma boa foto, uma descrição, um título, desculpa, não precisava nem estar assistindo um vídeo ou pagando um treinamento pra alguém te ensinar uma coisa dessa. Você tem que olhar pro antes, porque tem muita gente com anúncio muito bom, sem vender. Porque o cara não entendeu a matemática por trás do front. Tem um cliente que ele vendia uma folha, não vou saber qual que é, mas não é A4. Folha, sei lá, A6. E aí ele entendeu pelo menos, que ele precisava de visita. Só que ele não entendeu que ele precisava da visita certa. Ele achou que era, visita por visita. Sabe o pessoal que vende Xiaomi e fala que é iPhone pra trazer visita? Aí ele escreveu no título do anúncio do Mercado Livre. Até no Mercado Livre. Não é A4. Aí A4 pegou e tagueou. Folha de sulfite não é A4. Aí a pessoa comprava e reclamava, não é A4. Ele, sim, tá no anúncio. Sim, tá no anúncio que não é A4. Só que ele começou a ter um monte de reclamação. Beleza, ele vendeu muito. Mas ele recebeu tudo de volta. Porque a pessoa queria folha A4 e ele mandou, sei lá, A6. Então, a pessoa não entende. Ela acha que ou é só a visita ou é só a conversão. Não, você tem que identificar. E não é receber só um monte de visita. É a visita qualificada também. Então, se você não faz o trabalho de qualificar o público para quem você quer vender... Vai cair ainda mais a sua taxa de conversão. Pior ainda. Aí que você não vai vender, porque a Shopee vai entregar, o Mercado Livre vai entregar. E o público sai, porque na Shopee dá até para ver essa taxa de rejeição, né? Quantas pessoas clicaram e saíram sem clicar em nada. Tem a conversão e tem a rejeição. Já gostei.
Aí, eu tô te falando que tem que entrar na Shopee, pô. Ele mostra a taxa de rejeição do anúncio. Então, pô, esse anúncio aqui tá crescendo a taxa de rejeição, tá com algum problema aqui. Então, não precisa nem entender muito de foto de CTR, disso. Pô, se eu tô vendo que a taxa de rejeição tá subindo, tem alguma coisa de errado, alguma objeção que eu não tô quebrando. Às vezes, não é nem o próprio anúncio, mas é a qualidade do produto, que a Shopee é muito forte a avaliação, né? Muito forte a avaliação por vídeo. Tanto é que no aplicativo do celular, a avaliação vem antes da descrição. Então, dane-se o que você fala sobre o seu produto, o que importa é o que os clientes estão achando. Então, se você não tem uma boa avaliação, você vai ter um CTR alto e uma taxa de rejeição muito alta também. A pessoa entra, caraca, top. Não é o que parece. Na foto é lindo, mas quem recebe tá falando que não é. Sai. Então, são vários pontos para você analisar. E para quem tá começando, fala, nossa, é muito difícil. Cara, não é só você vender um bom produto, É só você fazer ir o pro Mercado Livre. básico. Vai pro Mercado Livre, você vai ver que tá difícil. Exatamente. Aí sim vão falar que tá difícil, Mas né? você falou uma coisa em tudo que você falou 5 horas em 2 minutos. Então eu posso dizer que o Ads é ranqueável hoje em dia? Com certeza. Com certeza. Eu gosto de trabalhar dessa forma, sabe? Eu começo baixinho e vou subindo, subindo, subindo. Tanto é que tem até uma mentorada, e eu falo isso claramente. Ela vende mega hair na Shopee, ela vende muito. E aí ela E é colocou. ticket alto, hein? E ela colocou no modo férias. A Shopee. Nossa, matou a conta, gente. E não só a conta. Aí ela falou assim, beleza, ela voltou a vender. Ela tava fazendo lá 3 mil, 4 mil, 5 mil por dia. Nos primeiros dias que ela voltou, não voltou da forma que tava. Agora, já tá da forma que tá. Só que você olha o ads dela, Tá o ROAS absurdo. dela era tipo 30, 40, 45. Ela pena pra chegar em 10. Então, vai me dizer que não é ranqueável? Quanto mais... E outra, você abre... o nicho dela é mais fechado, mas toda vez que você sai, você abre a possibilidade de outras pessoas entrarem, de tomarem a sua frente, de pegar o seu share de mercado. Mas mesmo sendo nichado, tem gente concorrendo com ela. Com E certeza. eu brinco que isso daí de tomar share de mercado é a mesma coisa você na Anchieta 24 de dezembro. É trânsito. Se você vacilar, ruptura de estoque ou alguma coisa, vem outro e pega. Você não vai conseguir pelo acostamento e voltar onde você estava. Acabou, meu amigo. Espera que todos aqueles que te passaram façam uma cagada pra você voltar pra lá. Exatamente. Então, assim, com toda certeza até ela mostra muito isso dentro da conta dela, porque tinha um ROAS altíssimo e depois que fez essa cagada, já não voltou a mesma coisa. E o faturamento voltou. Mas ela pagou sim. pra poder chegar lá, né? Exatamente. Então, assim, o volume de venda voltou, o faturamento voltou, só que você tá gastando a mesma coisa pra vender o que você vendia antes? Quase o Não, dobro. tô vendendo muito, tô gastando muito mais. Então, assim, óbvio, é um processo. Eu vou realmente querer isso, eu vou gastar, porque ou ela faz isso ou ela Será que ela vai querer tirar férias de novo? Não, jamais. Ela não é nem doida de fazer uma coisa Eu dessa. nunca vi uma pessoa que vende falar que tem férias. Não, mas muita gente coloca modo férias, né? Tanto Shopee quanto o Mercado Livre. E a Shopee ainda é pior, que ela fica notificando ali, ó. Graças a Coloque Deus no que eu modo nunca férias. tive um mentorado que aconteceu isso. Sério? Não, porque, desculpa, não é empresário. Olha, eu ainda falei Empresa pra ela, não falei para. assim, como ela, ai, eu não tinha me organizado antes, eu já tinha essa viagem marcada e não sei o quê, mas eu sei a cagada que eu tô fazendo. Então, assim, eles têm muito claro de que vai dar um baque, vai cair e você tá ciente disso, ok? Ah, não, ok. Então, o que eu falei, o risco calculado, então já sei. Exatamente. Então não vai vir me falar que, nossa, mas caiu as vendas. É óbvio que caiu a venda, uai. Ou você deu ruptura, ou você colocou no modo férias, ou a pessoa chega e fala assim: olha aqui a minha conta. Tá caindo o faturamento. Beleza, aí eu vou olhar. Mas tem visita, tem conversão, tem tudo. Aí eu vou olhar, o ticket que era 100 tá 30. Mas é que eu dei furo nesse produto, mas o faturamento. Falei, pô, mas é óbvio que você vai ter que vender muito mais pra você chegar no mesmo faturamento. Então a galera acha que é muito milagre, é muito mágica. E eu não sei só se na vai. Shopee mas no Mercado Livre ainda tem a taxa de conversão da conta inteira. Sim, também. Tem tanto a da conta inteira, quanto a por anúncio. A taxa de conversão, a taxa de rejeição, o clique, o CTR, tudo ali por anúncio e da conta. E aí, se você tem um anúncio que tá puxando a conta para baixo, cara, você puxa tudo para baixo, não só esse anúncio. Você atrapalha na métrica geral da conta também. Então, isso é muito importante. A galera não tá olhando. O pessoal tá muito preocupado em fazer foto na IA e esquece que tem que olhar outras coisas, sabe? Tipo, não, agora eu sei fazer uma foto boa na IA, eu vou vender horrores. Não, mas você tá fazendo a foto com que título, para que público, como que você botou o ads, Mas se o cara não sabe nem o público, não sabe nem a foto. Exatamente. E aí tem um anúncio top, uma foto top, vídeo e tal. Aí tá vendendo pelo triplo do preço que o mercado tá disposto a pagar. Cara, você não precisa ser o mais barato. Mas você tem que estar dentro da média de mercado. Se todo mundo vende entre 30 e 50, eu falo, não adianta você vender a 180 o mesmo produto,
e falar que não, é que o meu tem mais qualidade, esquece, baboseia. É foto não mostra. Ou você que todo mundo vende o mínimo é 30, você vai lá e fala assim, eu vou vender a 10, pra ser o mais barato e vender mais. Não É vai muito comprar. barato, eu não confio. Exatamente. E o pessoal fala assim, eu sou mais barato e não vendo. Fala, então aumenta o preço. Talvez seja exatamente esse o problema. Então, acho que tem muito hackzinho, que a galera tá muito atrás do hackzinho e esquece de pensar com lógica, sabe? Acho que falta isso na turma. Tá, então assim, Lari, pra você falar o seguinte, porque se deixar nós aqui, vira uma live da madrugada, vira não sei o quê, vai ter que ter o episódio 2, por mais que o Renan nunca te traga, entendeu? E sempre fica me enrolando, vai ter o episódio número 2. Por favor. Fala pra galera que quer começar, dê 2 dicas pra essa galera, pra ela entender que dá pra começar com pouco, mas o que precisa ter? Cara, eu acho que assim, você precisa ter conhecimento básico do básico, saber fazer uma boa pesquisa de produto, porque não adianta você querer colocar qualquer coisa. Tem muito disso de que tudo vende, nossa, é muito fácil e tal, mas você tem que ter uma base ali de mercado e você tem que ter muita vontade, porque no começo não vai ser fácil, vai bater muito mais a cara, vai errar muito mais do que dar certo. E vou falar uma terceira aí, que eu acho que é andar com as pessoas certas. Porque se mas o dia é você. difícil também. Se você vive no seu mundinho, onde a pessoa fala assim, não dá certo, mas não vai dar, mas não vai funcionar, mas isso, você vai desistir no meio do caminho. Então, realmente não vai ser fácil, eu nunca falo que vai ser fácil, mas é muito possível, sabe? Mas Se pode você ser vai... prazeroso. Exatamente. E curtir essa jornada. E a cada passo você comemorar. E não só, beleza, tô começando hoje. Quando eu chegar em 200 mil eu vou comemorar. Não, comemora as 10 primeiras vendas, comemora Mas quando os você chegar primeiros nos 1000. 200 mil, você já vai querer 1 milhão, porque sua Exatamente. mente ela não valoriza a jornada, ela só tá na expectativa da chegada. E quando chegou, você perdeu o prazer naquilo. Exatamente. O prazer não tá aonde você chega, é no Da processo jornada. que você percorre, sabe? Então, acho que assim, pra começar, é muito mais a cabeça do que a técnica. É a cabeça que trava a gente de tudo e que acha que não vai dar certo, que não consegue, que o problema sou eu, que isso e aquilo. Então, tem muito isso da cabeça. E de ter ali, quando você tem, não tem como, gente. Se você não tem um bom produto, não adianta a estratégia que for, que não vai fazer ele vender. Então, existe sim um bom produto. Não é o produtinho campeão, nossa, esse produto todo mundo vende. Mas é fazer minimamente uma pesquisa pra você entender, cara, eu consigo trabalhar nisso? Eu consigo bater de frente? Ou não, senão nem vale a pena começar com esse. Próximo. Porque hoje ainda tem muita gente querendo começar com a balancinha, com a maquininha, com isso, com aquilo. Mas esses caras ainda ganham dinheiro, mas eles estão num alto volume, importando vários containers e no lucro real. Sim, mas pra você começar com esse produto é impossível. Não tem como. Ou você vai perder dinheiro. Não dá, não tem como. Então, ou aí a pessoa começa, vende e acha que esse é o produto campeão. Esse é o problema, sabe? De você começar com esse tipo de produto. E por mais que a gente fale muito, e a gente que tá nesse meio vê muito influenciador falando, ainda tem gente fazendo. Então, a pesquisa de mercado é o ponto principal, assim, pra você começar. Você pode, e eu falo que é assim, existe o produto bom e existe o custo de oportunidade. Então, às vezes, você não vai ter o melhor produto ou você sabe um lugar que tem mais barato, só que você tem que comprar 10 mil. Você só tem 1.000. Compra da loja da tia Joana, que você vai pagar mais caro, você sabe, mas você tá validando e você já sabe onde tem mais barato. Então, é ir no custo de oportunidade. Às vezes, não é o custo do produto, é a oportunidade que você tem. Eu tenho um amigo que vende isso, eu tenho um parceiro que fabrica e ele fez uma condição pra mim. Então, às vezes, o produto te escolhe, a gente tem isso do produto te escolher, mas focar ali no seu ciclo. Existe alguma possibilidade dentro do ciclo que eu tô de vender esse produto, de fazer uma parceria com alguém que me fornece tal coisa e eu vou vender? Tem um mentorado que o irmão dele é fabricante de temperos e tudo mais, e ele tava vendendo copo Stanley e canudo. Eu falei, cara, mas é teu irmão, ele trabalha... Não, ele até falou pra mim que eu podia vender os produtos dele. Eu falei, então pronto, né? Então é isso que você vai fazer. Vai lá amanhã, você vai falar com ele pra você vender. Nossa, ele pagou mentoria pra ele descobrir isso. É isso que eu ia falar agora. Exatamente. Aí ele foi lá no dia seguinte, ele negociei com meu irmão, a gente vai começar. E aí ele começou a fazer os anúncios dos temperos e tudo mais. Mas às vezes você tá tão fechado que essa é a importância de andar com as pessoas certas, que nem sempre é possível. Mas é muito importante você andar com as pessoas certas, você identificar dentro ali das proximidades se você tem alguma oportunidade e assim, ir de cabeça e fundo porque dá certo. Vai dar errado no meio do caminho também, mas é focar ali onde você quer chegar, no meio do percurso vão ter desafios, mas se você continuar e seguir firme ali com resiliência, com consistência, as coisas vão acontecer, porque eu acho que
O ponto é ter essa resiliência e a constância. O sucesso não vai vir da noite pro dia, ele vai vir na constância de executar várias vezes. É o que eu falei. Eu não me preocupo com quem treina 1000 golpes e sim com quem treina 1000 vezes o mesmo golpe. E é ter foco. Não, é isso, é isso. Não é, agora não deu certo vender caneca, eu vou vender água. Agora eu vou vender blusa. Agora eu vou vender... Não, cara, calma. Procura pra você não ficar errando em 1000 produtos, atirando pra todo lado e depois falar assim, não dá certo essas coisas de marketplace. Então é ter foco. Acho que o foco é extremamente importante nesse processo. E não só no começo, mas ao longo da jornada também. Um empreendedor sem Quanto ele foco... for empreendedor, ele vai ser isso. Exato. Lari, muito obrigado por você estar aqui. Eu vou pedir para você se despedir da galera, porque eu falei, fala 2 coisas, ela falou 200. Mas eu brinco, pessoal, eu brinco isso porque eu tenho liberdade com a Lari, entendeu? Com o Renan. Então, assim, aonde o pessoal pode conhecer mais sobre a Lari, também sobre a contabilidade, também encontrar o Renan, que é parte de Amazon, aonde o pessoal consegue ter esse conteúdo? Fala pra galera. Cara, a gente faz muito vídeo, ensina muito de graça no YouTube, que é @LariIraha, IRAHA, igual no Instagram, @LariIraha também. Então eu gosto muito de postar conteúdo mesmo, não só frase motivacional ou algum conteúdo mais genérico. Eu gosto de mostrar passo a passo, de explicar, de compartilhar a tela. Então quem quiser conhecer, saber mais e até começar, é um bom conteúdo para começar de forma gratuita, acompanhar no Instagram, acompanhar no YouTube, que a gente está sempre buscando evoluir e mostrar o que é um e-commerce de verdade, na prática e com estratégia. Então, acho que esses 2 canais aí a galera consegue me acompanhar. E claro, gente, que o André prometeu aqui, que vai ter parte 2. Então, aqui também no YouTube do André, dá pra me acompanhar, porque ele vai me trazer de novo, nós entendeu? pode também fazer uma live ao vivo nos 2 Com YouTubes. certeza. Eu já fiz falo. live na turma dele, ele já fez na minha, e é isso. A gente tem uma parceria aí. E eu tava até falando pro Renan, né? Quando a gente se encontra em eventos e tudo mais, vocês fizeram com que a gente subisse a nossa régua também, sabe? De tipo, cara, verdade, de valorizar mais o nosso trabalho, sabe? Porque às vezes a gente tem aquela síndrome de, ai, não tá bom, síndrome de impostor, né? E quando chega e fala assim, não, você consegue, você faz um Lari Day maior. Lembra que eu tava fazendo de 16 pessoas? Faz. Eu falei, André, é impossível, não tem como, eu não vou conseguir. Não, faz E quantas lá. pessoas foi o segundo? 120. E assim, eu falei, não dá, vai ter que ser em São Paulo. Não, foi na minha cidade, as pessoas vão sim, não dá. Então assim, de verdade, agradecer a oportunidade de estar aqui, a confiança que você deposita na gente, a nossa parceria, que eu tenho certeza que vai perdurar aí por muito tempo. Você conte comigo no podcast, em tudo que você puder imaginar. Por mais que você não aqui. responda no WhatsApp. Exato, mas o que eu falei no almoço, eu não ia falar. eu só não respondo quem é muito próximo, entendeu? Porque eu sei que se eu não responder, vai continuar sendo parceiro, vai continuar vai gostando de brigar, mim. mas Já gosta. tá em casa, entendeu? Então eu posso demorar pra responder e voltar como você. Nossa, não vi. Entendeu? Lá, muito obrigado por entregar sempre a sua essência. E com certeza vai ter muita coisa junto. E quem quer saber um pouco mais, vai nos ver na Feijuca, né? Com Então, certeza, nós vamos é estar lá, também no network e tudo mais. Galera, muito obrigado. Até o próximo podcast. Aguardo vocês.